Bom dia. Vamos lá, como é que a gente pode fazer aí, gravar para montar essa videoaula? Eu estou usando esse programinha aqui que grava a tela. Ele é bem simples, gratuito e você não precisa baixar no seu computador. A gente usa ele online. Então eu vou entrar aqui, ó, no Google. Acessando o Google, você coloca lá, gravador, já está até aqui, ó, gravar tela do PC. Vai aparecer um monte aqui, ó. Você vai pegar este aqui, ó. É esse aqui que eu tô utilizando. Ele tem esse nome aqui, ó. Eu não sei pronunciar isso aqui, mas é esse. Certo? Nota esse nomezinho aí, pesquisa lá. Então você vai entrar nesse programinha aqui, ó. Ele é gratuito. Quando você abrir, ele vai te dar essa tela aqui, ó. Você vai clicar aqui, ó. Começar a gravar. Tá? Eu vou clicar aqui, mas eu não vou abrir novamente, senão eu vou ter dois na tela. Começar a gravar. Programa já iniciado porque eu estou utilizando. Então, clicou aqui, ó, abrir online, você utiliza. Percebe que está até aparecendo aqui as mensagens, ó. A minha foto não precisa estar aqui, eu tenho a opção de retirar a foto daqui, tenho a opção de colocar em um outro canto, ó, tá vendo aqui o xizinho? Eu posso tirar daqui. Mas vou deixar aqui por enquanto para a gente conversar, mas eu não preciso deixar isso aqui. Então eu vou cancelar aqui porque eu já tenho o programa. Mas aí ele vai fazer o quê? Você vai limitar a tela, ó, eu estou limitando aqui, estou colocando essa tela toda, né, para gravar, mas eu poderia vir aqui igual a gente faz com a foto no perfil do WhatsApp ou do Facebook, eu posso diminuir ou aumentar esse pontilhadinho aqui, um pontilhado vermelho que vai aparecer na borda da tela, e aí eu determino qual o tamanho da filmagem. Se eu quiser, eu posso centralizar só no meio da tela aqui, ó. Aí é você que vai definir o tamanho ideal. Então, quando você faz isso, você consegue gravar a tela. Aí eu costumo trabalhar da seguinte forma. Por exemplo, se eu gravar a aula em PowerPoint, por exemplo, ó, eu vou abrir aqui, por exemplo, uma aula que eu já havia gravado, né? Então vamos pegar aqui. Então vamos aqui, ó, uma aula que eu já gravei em PowerPoint. Por exemplo, eu vou pegar aqui a função. Deixa ele abrir aqui. Então, abri aqui a aula de função, né? Aqui eu estou falando de função afim. Aí eu posso vir aqui, ó, exibir a minha apresentação ou nesse tamanho mesmo, ou exibir a minha apresentação na tela inteira, né? E uso no próprio PowerPoint, eu vou explicando aqui o conteúdo, tá? Então eu posso tirar minha foto daqui e rolando o PowerPoint aqui, e assim eu vou só comentando. Uso o mouse mesmo para ir mostrando aqui, ó, o 2 é o A na função, o 3 é o B, e vou explicando por aqui. O próprio mouse serve para eu ir mostrando isso. Eu também tenho a opção de colocar rastro no mouse para ficar algo mais é, visível para o aluno. E aqui eu vou explicando dessa forma. Depois eu encaminho isso por e-mail para que o aluno assista a aula. Então eu acho que é um método assim bacana, porque você fica bem legível, né? Você monta o PowerPoint e pode fazer dessa forma. Então, além disso, deixa eu fechar aqui o PowerPoint. Aqui eu fiz algumas anotações. Já esse recurso aqui, para eu escrever na tela, eu utilizo a mesa digitalizadora, né? Que é uma mesa que eu comprei até para o meu filho há um tempo atrás, porque ele gosta de desenho, e agora ele tem me emprestado para eu gravar as aulas. Funciona bem também, eu já naturalmente já tenho uma letra feia, por isso fica dessa forma, mas dá para o aluno acompanhar, porque você vai fazendo e falando para ele. Não é necessário isso, você pode já colocar direto o problema com a resolução e só comentar. Ao invés de ir fazendo com ele, você só vai comentando como chegou nos resultados. Esse é um caminho também. Então, vou fechar aqui o PowerPoint.
E quanto ao formulário Google, que eu acho que funciona bastante também, a gente consegue encaminhar o link para o aluno. O formulário Google, eu tenho, por exemplo, aqui um aberto já. Eu montei esse formulário, eu personalizei aqui, coloquei algumas fotos, isso não é obrigado a colocar, é que eu fiz dessa forma. E aí eu encaminho um link para o aluno e ele abre esse questionário. Então esse questionário, por exemplo, eu coloco aqui o nome da escola, vou colocar aqui aleatoriamente um nome, eu ponho aqui o aluno também, vou pôr aqui, preencher com um F até o final ali. Série, vou colocar que ele está aqui na 20ª série aqui, só para a gente... 20º B, só para a gente fazer um teste. Número da chamada, vou dizer que ele é o número 1000. Aqui, o que eu coloquei? Eu pus um vídeo aqui para ele assistir a aula que eu gravei. Então, quando ele clicar aqui, ele vai ser direcionado para o vídeo do YouTube. Eu não coloquei o link, coloquei diretamente o vídeo. Com matrizes. Esta é a continuação. Então, eu vou adiantar só para dar uma olhada, ele pode aumentar o tamanho da tela, colocar a tela cheia aqui. Então ele vai conseguir assistir o vídeo aqui, certo? Não vou nem deixar rolar todo para não ficar muito grande esse vídeo aqui explicando. Ele vai assistir a aula. Depois que ele assistir a aula, ele vem para as questões. Eu tenho aqui a primeira pergunta. Se a matriz A é essa, a matriz B é essa, calcular a matriz A menos a matriz B. Aí vou responder aleatoriamente aqui. Digamos que ele falou que essa é a correta, vai para a próxima questão. E eu atribuí um ponto por questão. Ele veio para a próxima, eu tenho aqui matriz A mais B mais C, vamos dizer que ele pensou que é essa, marcou. Outra questão aqui, vamos respondendo aleatoriamente. Aqui tem uma outra, aqui tem uma outra, certo? Terminando isso, ele envia as respostas dele. Se ele quiser clicar aqui para ver a pontuação, se ver a pontuação eu posso deixar liberado para ele ver ou eu posso mandar isso posteriormente. Mas se eu deixar liberado, ele clica aqui para ver a pontuação e aí ele vai ter acesso. Do total de 5 questões que eu coloquei lá, ele fez 1 ponto. Como eu respondi aleatoriamente, ele acertou uma em 5, então o aluno recebe isso na hora. E o que eu consigo fazer também? Por exemplo, essa questão ele errou. Eu consigo colocar aqui feedback de questão, da questão. Eu coloquei aqui um videozinho onde eu gravei a resolução dessa questão. Então o aluno que errou, ele assiste aqui como é que faz corretamente. E aí eu já consigo dar um feedback para ele. Isso eu deixo disponível para quando não é uma prova. Se for uma prova, eu bloqueio isso aqui, eu posso bloquear e deixar ele ver isso depois, apenas quando eu der uma nota para ele. Senão ele vê, entra no formulário novamente e conserta tudo que ele errou e se engana, na verdade. Mas é um recurso bacana. Quanto a esse formulário, como que a gente monta isso aqui, Eu vou fechar aqui, vou abrir uma nova tela. E vou entrar aqui, Vou entrar aqui no Google. Já está aqui. Então eu vou lá na telinha do Google e coloco ali, formulário Google. Já vai aparecer direto aqui, porque eu entro nele toda hora. Se bem que eu acho que eu cliquei no lugar errado, deixa eu ver. Não, tá certo. Aí entra aqui, formulário Google, crie e analise pesquisas gratuitamente. Entrei aqui. Eu já estou logado, tá vendo que eu já estou dentro do meu Gmail aqui. Então, para mim fica mais fácil. Você deixando logado é mais fácil. Ele já vem aqui para a tela, e para o formulário Google. Esses são todos os formulários que eu já tenho montado. Por exemplo, esse que nós acabamos de responder é esse aqui, matriz 2. Vamos entrar aqui, Eu respondi ele aleatoriamente, só para a gente fazer um teste, Então eu vou olhar aqui, entrei nele, respostas. Eu tenho uma resposta, esse formulário eu preparei ontem. Quem respondeu, acertou, lembra que era um acerto em 5? Então acertou a questão 1, o resto não apareceu no gráfico. Eu posso observar cada uma das questões.
Se eu clicar aqui, ó, individual, eu vejo aluno por aluno, né? E quem me respondeu isso? Ó, lembra que eu preenchi o nome da escola aleatório e preenchi com a letra F até o final, 20º B, número 100. Tá aqui a provinha dele, o que ele acertou, o que ele errou, eu consigo ver. Então, assim, eu consigo dar uma devolutiva para o meu aluno, se ele acertou ou não, e consigo ter um retorno como ele se saiu nessa atividade, tá? Vou fechar aqui, vou retornar aqui. Como é que você vai montar isso? Uma vez que você entrou aqui no formulário Google, eu vou entrar num formulário em branco. Tá aqui, ó, em branco. Ele vai me dar essa tela. Eu não tenho nada aqui feito ainda, então eu vou colocar aqui que eu estou preparando uma prova. Prova vamos dizer que seja para o 8º ano A. 8º A. Vamos colocar assim, só para a gente fazer um teste. Aqui embaixo, onde está a descrição do formulário, geralmente eu copio o mesmo nome e coloco aqui para ficar mais fácil para eu achar. Lembrando que esse programinha que eu estou usando para filmar a tela, a gente tem que ter um ambiente bem silencioso, porque muitas vezes sai o cachorro latindo, passa um carro na rua e acaba saindo no vídeo e fica chato. Mas enfim, coloquei aqui prova 8º ano A. Se eu quiser deixar personalizar, colocar aqui em cima matemática ou alguma figura, eu venho aqui, ó, clico aqui nessa palheta e venho aqui, ó, cabeçalho. Aí eu escolho o que eu quero colocar no cabeçalho ali da minha prova. Digamos, eu posso colocar uma foto, ou eu posso aqui, ó, procurar e eu vou pegar alguma foto que eu tenha salva em algum lugar no meu computador. Eu tenho aqui uma foto que eu já deixo aqui, que aí eu personalizo todos com com a minha foto, né? Eu deixo todos iguais, porque às vezes o aluno recebe de vários professores e eu deixo o meu personalizado. Isso aí vai a gosto, né? Quem quiser colocar dessa forma. Então tá aqui. A foto que eu vou colocar é essa. Eu consigo deslocar para um lado e para o outro. Eu coloquei uma foto assim para não ocupar tanto espaço, mas ela poderia ser maior. Mas eu prefiro colocar algo mais simples. Quando eu clicar em concluir, ela vai vir para cá, vai ficar aqui em cima e conseguir personalizar. Coloquei um cabeçalho ali. Essas cores é só para eu mudar o fundo aqui, ó. Se eu quiser mudar o fundo, geralmente eu prefiro deixar uma cor mais forte, né, para destacar um pouco. E aqui eu começo a montar minhas perguntas, né? Vou fechar essa telinha aqui, porque eu já montei o que eu queria. E aqui, ó, eu vou colocar a pergunta. Por exemplo, eu costumo começar perguntando o nome da escola. Eu ponho lá, nome da escola. Isso é uma resposta curta, então não é uma alternativa. Ou ele estuda na escola X ou Y. Então ele vai me colocar aqui o nome da escola. Coloco aqui, ó, obrigatório a resposta, porque ele não pode pular essa questão, ele tem que me dar essa resposta. Depois, em seguida, eu posso ir colocando coisas que identifiquem o aluno. Eu posso pedir o endereço de e-mail, posso pedir, por exemplo, o número de telefone para que eu monte um grupo de WhatsApp, enfim. E posso aqui começar a colocar perguntas, né? Eu vou começar a perguntar, fazer a pergunta sobre a minha matéria. Então, eu ponho lá, calcule. Vou colocar só assim. E aí eu ponho as alternativas. Ponho lá, calcule 2 mais 2. Eu posso fazer múltipla escolha. Aí eu posso dizer 2 mais 2 é 5, 2 mais 2 é 8, 2 mais 2 é 4, por exemplo. E aí eu venho, feito isso, eu venho e coloco aqui, ó, vou aqui nessa ferramenta, nessa engrenagemzinha, nas configurações, e coloco aqui, ó, teste. Vou criar um teste. Quando eu faço isso, aqui eu posso colocar se ele vai receber a resposta ou não. Quando eu faço isso, aqui embaixo, ele vai me dar assim a chave de resposta. Vou colocar que ele tem que responder, é obrigado a responder, chave de resposta. E aqui eu venho, ó, selecionar as respostas selecionar as respostas corretas. Vou atribuir 1 ponto para essa questão, mas eu posso atribuir mais aqui. Vou deixar aqui, ó, 5 pontos. Não, sou ruim, vou deixar 1.
2 mais 2 é 4. Está aqui a resposta correta. Se eu quiser adicionar o feedback, que foi aquele videozinho explicando como faz o cálculo, eu clico aqui, ó, adicionar feedback. Clico aqui, se eu fizer um vídeo, eu posso deixar uma mensagem para o meu aluno, escrever algo para ele, né? Nesse caso, eu poderia até escrever aqui, ó, eu posso pôr para ele 2 mais 2 é igual a 4. Posso colocar isso para ele. Ou eu posso clicar aqui e adicionar um vídeo do YouTube, para ele entrar aqui e assistir o vídeo da resolução. Eu posso fazer isso também. E é assim que eu costumo fazer. Eu gravo a resolução e anexo o vídeo aqui para o meu aluno assistir. Salvei. Então ele tem o feedback da resposta aqui embaixo quando ele faz essa provinha, certo? Então montei essa daqui com uma questão apenas. Se eu quero mais questão, clico aqui nesse mais, ele abre uma outra questão. Vamos supor que eu estou montando essa questão aqui e eu falo assim, mas eu queria colocar uma imagem. Eu não consigo dar um Ctrl+C numa tela e um Ctrl+V aqui. Para adicionar uma imagem aqui, eu teria que entrar, por exemplo, eu vou abrir o Pentium aqui e digamos que eu quero colocar lá no meu formulário, vamos escolher uma imagem aqui. Digamos que eu quero colocar esse triângulo lá. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar ele. Fazer assim, tá? Vai ficar um pouquinho torto, mas só para a gente fazer o teste. Eu seleciono ele, deixo aqui no cantinho, exatamente onde eu preciso. Vou deixar aqui o resto da tela, só para não ficar tão feio lá, eu vou fazer assim, ó. Eu vou vir no cantinho aqui no Pentium, nesse pontinho branco, e vou até a área de imagem eu vou diminuir, para ficar só na figura que eu preciso. Só vou clicando aqui e arrastando, para ficar só na figura que eu preciso. Feito isso, eu vou salvar lá na minha tela. Deixa eu ver se eu salvei. Não, deixa eu melhorar um pouco aqui. Vou deixar só aqui a parte do triângulo, para ficar melhor. Eu vou salvar ela aqui, ó. Geralmente, o ideal é você salvar com um nome que você vai achar ele facilmente. Eu vou deixar na minha área de trabalho. Geralmente eu faço assim, ó, vou colocar aqui ó, um monte de A, assim eu acho fácil porque eu tenho muito documento. Aí eu volto lá no formulário Google onde eu estava trabalhando. É aqui que eu quero colocar aquela imagem. Então eu vou trazer ela da seguinte forma. Clico aqui na questão, onde eu quero colocar, venho aqui nesse quadradinho para inserir a imagem, procurar, eu salvei na minha área de trabalho e eu coloquei um monte de letra A, ó, ele já está aqui. Carregou. E aquela imagem, que eu não recortei direito, saiu mais coisa aqui. Mas está aqui aquele triângulo que eu queria. E consegui colocar ele na imagem. Agora com isso aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu quero visualizar como ficou. Eu clico aqui no visualizar e a minha prova ficou com esse aspecto aqui. Ó, a imagem, as perguntas que eu coloquei, tá aqui. Vamos supor que eu quero então, tá feito a prova aqui, eu quero encaminhar para o meu aluno responder. Eu clico aqui, ó, enviar. No enviar, eu posso colocar assim, como que eu quero enviar isso? Se eu quiser coletar o e-mail do aluno, eu marco aqui e coleto esses e-mails. Eu vou enviar por um link. Clico aqui para virar o link, vai sair esse link enorme, aí você clica aqui, ó, URL curto. Aí o link ficou menorzinho. Eu vou copiar o link, posso dar um Ctrl+C aqui, e eu posso entrar, por exemplo, no WhatsApp e encaminhar esse link para alguém. E aí eu encaminho por WhatsApp, pelo e-mail. Eu posso colocar isso aqui, por exemplo, no Word, o aluno precisa digitar certinho, letra maiúscula e minúscula, certinho, para ele poder acessar a prova. Tá? Então é uma forma, é um mecanismo que eu achei interessante de trabalhar. Se quiser tentar, tiver alguma dúvida, é só dar um toque. Tá bom? Boa sorte!